Exemplos. Agora chegamos na parte boa, hein? Então vamos lá. Exemplos de exercícios. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Oi! Oi! Deixa eu já chamar minha bichinha também. Oi! Hoje eu tô que tô. Vem, bichinha. Aqui minha calculadora. Gente, então, olha só. Eu tenho uma DDP de 50 volts. É um resistor só, tá? Eu não tenho associação aqui. É um resistor só. Vai lá na lei de Ohm, lá em cima. Lei de Ohm. Quando você vê um Uzão, você ri. U igual a R vezes I. URI. Essa é a fórmula, tá? Por quê? Porque você tem uma DDP. O que é DDP? O que é DDP? DDP é o U. Também pode ser o V. É a mesma coisa, tá? Eu gosto de usar o U porque é o que mais... Você tem U igual a 50 volts. Fica mais fácil para interpretar, tá? Então vamos lá. Qual que é o U? A pergunta é qual é a resistência, certo? U, qual que é o U? 50. Igual. Qual que é a resistência? Quero saber. Olha que fácil. Qual que é o I? 5 amperes. Então, 50 dividido por 5 é igual a R. Resistência é igual a 50 dividido por 5. 10 ohms. Olha aí a minhoquinha. A ferradura. 10 ohms. Tá? Esse é o 1. Olha o exercício 2 aí, galera. Vamos lá. Um resistor ôhmico. Lembra que resistor ôhmico é aquele que a resistência é sempre constante, tá? Mesmo alterando alguns fatores, a resistência é sempre a mesma. Como alterar a tensão, alterar a corrente, tá? Ela tá sempre, se você dividir a corrente pela tensão, vai ser sempre constante. Então, usa-se muito resistor ôhmico como termômetro, por exemplo, porque lembra que quando aumenta a temperatura, aumenta a resistência. Diminui a temperatura, diminui a resistência. Você equipara a resistência com a temperatura, você tem um termômetro perfeito. Termômetrozinho digitais de hoje, eles trabalham dessa forma. Lá na ponta é uma resistência ôhmica. Então, o resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP ou U, né, de 40 watts, perdão, 40 volts, a 2. Então, o U é 40 volts, que é a DDP. Diferença de potencial. É atravessado por uma corrente elétrica de intensidade igual a 20 e igual a 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será... Eita, peraí. Ele me forneceu. Quando for 40 volts, passa 20 amperes. E quando for 4 amperes, quantos volts vão passar? Não é regra de 3, não. Eu vou ter que descobrir primeiro qual é a resistência desse resistor. Quando o I for 4 amperes, qual será a DDP? Então vamos para a minha lousinha aqui. Vem cá, lousinha. Eu quero saber a resistência. Então U igual a R vezes I. Para quê? Para depois que eu descobrir a resistência, eu vou achar essa tensão aqui. Então eu vou descobrir a resistência para quando for 40 volts, 20 amperes. Então, quando o U for 40 volts, quando a tensão for 40 volts, eu quero saber a resistência. A corrente são 20 amperes. Então, eu vou descer dividindo. R é igual, né? O 20 está multiplicando, vai descer dividindo. 40 dividido por 20. Então, a resistência vai ser 2 ohms. Bom, se a resistência for 2 ohms, quando for 40 volts e 2 amperes, como é um resistor ôhmico, tá? Tem os resistores não ôhmicos, estou repetindo, não é o caso. Quando o resistor é ôhmico, você pode jogar 4 amperes, que a corrente, que a tensão vai ser equivalente. Tá? Ele não altera a resistência vai ser sempre a mesma. Então eu posso usar esses 2 ohms para qualquer tensão e qualquer corrente, certo? A resistência não muda com a corrente e com a tensão, tá? Então vamos lá. Então, se eu sei que a resistência não muda, U igual a R vezes I. Eu sei qual que é a tensão? Não, eu quero descobrir. Quero descobrir o U para 4 amperes. Ó. É isso aqui que eu quero descobrir.
Qual que é a resistência que eu descobri? 2, porque é um resistor ômico. E qual que é a corrente que o cara quer saber aqui? 4 amperes. Olha aí. Então, a tensão vai ser 2 vezes 4, 8 volts. Olha aí que bacana, cara. Esses exercícios são muito gostosos de fazer. Só que você tem que raciocinar, tá? Que para cada corrente, você tem uma tensão. Para cada corrente, o que muda? Corrente e tensão. Nesse caso, a resistência no mesmo resistor não muda, porque é um resistor ômico, tá? Ômico de ohm, que a resistência é constante. Vamos para o próximo exercício. 3. Calcule a resistência equivalente no circuito a seguir. Vamos lá. O 4 ficou grudado aí em cima, subiu. Não, esse aí é a pergunta de baixo. Esse circuito aqui, galera. Esse circuito aqui, ele é em paralelo ou é em série? Bom, isso aqui é o símbolo do resistor. Ó. Cada resistor está ligado no mesmo ramo. Ó, eu tenho uma DDP aqui, uma voltagem, né? Uma tensão. E ela é igual para todos, ó. Ela é igual para todos. Então está ligado em paralelo. Um não está ligado no rabinho do outro. Está ligado em paralelo. Então eu vou fazer o cálculo para resistor em paralelo. Eu tenho 3 resistores, olha lá. Eu tenho 3 resistores, exercício 3. Eu tenho 3. Um resistor de 4 ohms, um resistor de 6 ohms e um resistor de 12 ohms. Então a pergunta é, qual é a resistência equivalente? Muito bem. 1 sobre resistência equivalente, porque está em paralelo, igual a 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Então vamos lá. Vou fazer menorzinho aqui. Resistência equivalente é igual 1 sobre, qual que é a resistência 1? 4 mais 1 sobre, qual que é a resistência 2? 6 mais 1 sobre, qual que é a resistência 3? 12. MC de 4, 6 e 12. Vamos ver para quem não se lembra o que é MMC. O que eu posso dividir aqui? Por 2. Né? Aí fica 4. Opa! Aí aqui fica 2, 3 e 6. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Por 2. Aqui fica 1, que acabou. Por 3 não dá, deixa o 3. E por 6 dá, que fica 3. Dá para eu dividir por 2 ainda? Não, não dá. Então, por 3 dá. 1 já está. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Oh, 12 aqui. Então, o MMC de 4, 6 e 12 dá 12. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 12, que vai aqui embaixo. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 1, 2. 12 dividido por 12, 1. Vezes 1, 1. Vamos aqui para frente, então. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 mais 2, 5, 6. 6 sobre 12. Vou multiplicar em cruz aqui, para saber a resistência equivalente. Então, ficou apertadinho aqui. Resistência equivalente vezes 6 é igual a 12. Então, a resistência equivalente é igual a 12 dividido por 6. Resistência equivalente é igual a 12 dividido por 6. Nossa, 2 ohms. Olha só, então a resistência equivalente vai ser 2 ohms. Lembra que a resistência equivalente de resistores em paralelo é menor do que a menor das resistências. Exercício 4. Tá lá a pergunta lá em cima também. Ache a resistência equivalente desse circuito aqui. Bom, pessoal, esse circuito aqui, ó, esse tá ligado na ponta desse, que tá ligado. Não tem outro caminho no meio aqui. Eu não tenho outro caminho pelo meio. Então eles estão ligados em paralelo? Em série.
Nesse caso, a corrente é a mesma, o I vai ser o mesmo em todos. Quem muda vai ser a tensão. Muito bem. Então eu tenho aqui, vou marcar aqui, exercício 4. Eu tenho 4 ohms, 8 ohms, ui. 10 ohms, ui. Ah, eles estão em série ou em paralelo? Em série. Se eles estão em série, a resistência equivalente é igual R1 mais R2 mais R3 e assim por diante. Vamos lá? Olha lá, estão em série. Então, resistência equivalente é a soma deles. Olha aqui, esse é simples. Resistência equivalente. Se bem que o outro também não é difícil, né? Dá um pouquinho de trabalho de fazer o cálculo, mas tem que fazer. Nesse caso, a resistência vai ser menor do que o de um dos resistores. Vai ser a soma de todos. Então, 4 mais 8 mais 10. A resistência equivalente nesse exercício vai ser 18,22 ohms. Ui! 22 ohms. Olha a diferença? Então aumenta pra caramba a resistência quando eles estão em série. Quando estão em paralelo, a resistência cai. Exercício 5. Esse aí é pra gente interpretar, ó, de acordo com o que a gente estudou aqui em cima. Analise as afirmações a seguir referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes em paralelo. Esse aqui é paralelo? Não. O que está aqui em cima é em série. Tá? Então, paralelo. Tá? Eles estão ligados no mesmo ramal embaixo. Tá? Não está um dependendo do outro. Eles estão independentes. E submetidos a uma certa diferença de potencial, DDP, que é a tensão. Verificando se são verdadeiras ou falsas. Analisando vamos lá, ó. Então, a resistência do resistor equivalente é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto. Certo? Ó, lembra que é paralelo. Se fosse em série, não. Em série, a resistência é a soma de todas. Em paralelo, a resistência é menor. A resistência do conjunto, a resistência equivalente, é menor do que a resistência individual de cada resistor. 2. A corrente elétrica, elétrica é menor no resistor de maior resistência. O U igual a R vezes I. Agora que nós vamos fazer um teste nisso daqui, ó. Olha aí, lei de Ohm. E aí, eu tenho, no caso que eu falei para vocês, ó, V, né, que vai ser o U, que é a tensão, I é a corrente, R é a resistência. Olha aqui, então, eu tenho uma pilha de 0,2 volts, corrente de 20 miliamperes. Então, olha só, se eu aumentar a tensão, olha o barulhinho. Quando eu aumento a tensão, o que aumentou aqui? Aumentou I, a corrente. Então, a pergunta lá é, a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Então, se eu aumentar a resistência, o que acontece com a corrente elétrica? Ó, o Izinho, o que acontece com a corrente elétrica quando eu aumento a resistência? Diminui a corrente. Então, sim, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Esses pontinhos preto aqui é o lugar onde o elétron não consegue passar. Então, se eu aumentar a resistência, fica difícil para ele passar. Ó. Então, aumenta a resistência, diminui a corrente. E diminui quem também? Olha ali. Não, a tensão não muda. Ó. Se eu aumentar a resistência, não aumenta a tensão. A tensão não muda. Agora, se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente. Bom, isso é consequência, tá? Isso é consequência. Um outro que eu posso mostrar para vocês é esse aqui, ó. Aquele da área. Que a resistividade depende do material, tá? Ó. Que é o Rho, ohms por centímetro. Então, olha só, se eu diminuo a resistividade, passa mais corrente elétrica. O comprimento, se eu aumentar o comprimento, olha lá, do fio, tem mais área para o elétron passar, mais dificuldade, então aumenta a resistência. Se eu aumentar a área do condutor, ou seja, se ele for mais grosso, olha lá, quanto mais grosso é o condutor, quanto maior a área da seção aqui, maior a espessura do condutor, espessura no caso, né? Menor é a resistência, porque o elétron tem mais lugar para passar aqui. Olha que interessante, quanto mais fino é o fio, olha lá.
E a resistência fica quase que infinita. Tá? Então, se você meter uma corrente elétrica alta aqui numa resistência alta dessa aqui, ou não passa nada ou vai queimar o condutor. 2. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Verdade, então a 2 é verdade. 3. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Quanto maior a resistência, maior a potência. Lembra da formulinha que eu passei para vocês? Da potência, que elas andam agarradas? Π. Se eu aumentar a potência, aumenta a corrente. Se aumenta a corrente, diminui a resistência. A resistência é tensão por corrente. Se eu aumento a corrente, diminui a resistência. Então, aumentei a potência, aumenta a corrente. Para manter o equilíbrio, eu tenho que aumentar também a corrente. Ou aumenta a tensão, ou aumenta a corrente. Nós estamos falando da corrente. A corrente aumenta. Então, aumento a potência, aumento a corrente. Se eu aumento a corrente, eu divido pelo U, que é a tensão, fica menor. Então, quanto maior a corrente, menor a resistência. Maior a resistência, menor a corrente. Se é menor a corrente, é menor a potência. Então, não, o 3 é falso. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Não. Se ele tem maior resistência, ele não deixa passar corrente elétrica. Portanto, dissipa menos potência. Então, é falso. É VVF. Qual que é o VVF? VVF, alternativa D, beleza? Eu coloquei bastante questões, sim. Coloquei que é pra gente estudar, para mostrar para vocês vários exemplos de lei de Ohm, resistência, associação em paralelo, associação em série e a potência, fórmula da potência elétrica que vem junto com a lei de Ohm, tá? Pergunta 6. Um resistor submetido à diferença de potencial em 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 0,4. Então vamos lá. Pergunta A. Determine a potência dissipada por esse resistor. Π. Acabei de falar. Π. Qual que é a potência? Corrente vezes tensão. Potência igual. Qual que é a corrente? 0,4. E a tensão? 8. 0,4 vezes 8. Calculadora, vem. 3,2. Qual que é o símbolo da potência? Watts. A potência dissipada por esse resistor, quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 2, supondo que a resistência seja constante, ou seja, um resistor ômico. Tá? Resistor ômico. Eu não calculei a resistência aquela hora. Então, a potência vai ser igual a I, a corrente 2 amperes, e a tensão vai ser de... Eu não tenho a tensão. Então, como eu não tenho a tensão, eu vou ter que descobrir ela. Mas eu não sei a resistência a ele, mas dá para descobrir. Então, você pode descobrir a tensão através do U igual a R vezes I. Na verdade, eu posso descobrir tudo por isso aqui. Eu quero saber o π, mas eu tenho que saber qual que é o U. Só que para saber o U, que é a tensão, eu tenho que saber primeiro quanto vale a resistência. Porque eu só tenho 2 aqui, 2 amperes. Com 2 aqui eu não resolvo o exercício. Mas esse aqui me dá a dica. O U é 8 volts. A resistência eu quero saber. Se eu descobrir a resistência para esse exercício, ela vale para todo exercício. Que a resistência é constante porque é resistor ômico. A corrente é 0,4. Então a resistência é igual 8 dividido por 0,4. Vocês viram que aqui eu vou dividir, né? Calculadora. 20. Resistência é igual a 20 ohms. Se a resistência é igual a 20 ohms, então qual vai ser a tensão? Olha lá de novo. U igual a R vezes I. Quando passar 2 amperes, quando passa 0,4 amperes, passa 8 volts. E quando passa 2 amperes? Então qual vai ser a tensão de um resistor de 20 ohms quando passar 2 amperes? 20 vezes 2, 40 volts. Olha aí que legal. Então eu tenho esse U aqui. Esse U vale 40. Então a potência vai ser 2 vezes 40, 80 watts. Olha aí. Olha aí, se você aumenta a corrente e aumenta a tensão, claro que aumenta a resistência, a potência, né? Questão 7. Ao aplicarmos uma DDP de 9 volts
em um resistor de 30 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência dissipada, respectivamente, são. Então eu tenho que descobrir a corrente e a potência, tá? Lousa, quando o resistor de 3 ohms passa a 9 volts, então vamos descobrir quanto que vale a corrente primeiro. U igual a R vezes I. Lembra que eu falei que trabalha sempre junto? A fórmula do resistor, da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, e a potência, sempre junto, pessoal, sempre junto. A parte da área do resistor e comprimento do fio é a segunda lei de Ohm, tá? U é 9 volts, a resistência 3 ohms. Qual que é a corrente? Então, I igual, ó, 3 está multiplicando, vai descer dividindo. 9 dividido por 3, preciso? 3 vezes 3, 9. Então, a corrente é de 3 amperes. Agora eu quero saber a potência. Pio, potência é igual corrente vezes tensão. Potência é igual, quanto que vale a corrente? 3 amperes. 3 amperes quando passar 9 volts. Que é a tensão. Olha lá, 9 volts deu 3 amperes. Então, 3 vezes 9, 3 vezes 9, 27 watts. Então, 3 amperes e 27 watts. Vamos ver se tem alternativa? 3 amperes e 27 watts. Alternativa C. A pergunta 8, galera, eu vou fazer uma ressalva antes. Vocês sabem que nas nossas casas tem os disjuntores, que é onde a gente liga e desliga energia lá no padrão na frente de casa ou em um painel dentro da casa. Aquele disjuntor serve para que quando a corrente elétrica ultrapasse corrente, o I, tá? A quantidade de elétrons, o I, a corrente elétrica, ultrapassa um certo valor, ele aquece e desarma. Fusíveis e disjuntores. Fusíveis e disjuntores, é assim que escreve, ó. Fusíveis e disjuntores, é assim que se escreve, tá? Oh, vai lá ligar o ventilador da sala no quadro lá que tá desligado. É no disjuntor. O disjuntor serve para você cortar a energia quando você quer, óbvio, e para desarmar quando a corrente ultrapassa. No aparelho elétrico, quantas vezes você já salvou seu aparelho de se queimar porque queimou o fusível? Você vai lá, troca o fusível, pronto. Fusível é uma coisinha bem fininha. Tá? É calculado para se queimar realmente. Fusíveis, fundir, quer dizer derreter, quando a corrente elétrica é muito alta ou acima do limite estabelecido pelo circuito. Tá? É para proteção mesmo. Tá? Então, olha a perguntinha para vocês entenderem. Então, eu quero saber, no exercício de baixo, quantos aparelhos um disjuntor ou fusível, tá? O disjuntor ou fusível trabalha igual. Acontece que o fusível, quando queima, eu tenho que trocar para o outro. Tá? O disjuntor, não. Você vai lá, espera ele esfriar, desarma e arma de novo. Mas tem que ver o que está provocando o problema, tá? De repente, se ele está desarmando muito, assim, à toa, sem problema nenhum, é porque ele já está velho, a molinha ficou fraca, tá? Acontece muito, casa que tem 2 chuveiros, liga os 2 chuveiros, pluf, cai o disjuntor. Por quê? Porque os dois, cada chuveiro, nós vamos calcular aqui, quanto de corrente elétrica cada chuveiro puxa, tá? E isso depende do chuveiro que você tem na sua casa. É muita corrente elétrica. Então, o disjuntor, ele é para o padrão da casa. De repente, você fez a casa para um chuveiro só. Depois você aumenta sua casa, põe mais um chuveiro e não troca o disjuntor. Na verdade, eu não podia nem ligar os 2 chuveiros no disjuntor só, né? O certo é ligar cada chuveiro no seu disjuntor. Por quê? Se você tiver que botar um disjuntor para suportar os 2 chuveiros, de repente uma oscilação de corrente elétrica que queimaria seu micro-ondas ou sua geladeira, o disjuntor ia desarmar. Mas como você botou um disjuntor muito acima do padrão do sistema da sua casa, que é para aguentar o chuveiro, você vai ter essa oscilação de corrente elétrica e o disjuntor não vai desarmar e vai queimar seus aparelhos. Então, o disjuntor tem que estar sempre no limite ali da corrente da casa, tá? Então, tem que fazer um cálculo do que você vai usar mais ou menos, que seus aparelhos consomem de corrente elétrica, para ter um disjuntor básico ali, certo? Então, vamos para a pergunta. Em um disjuntor, nem falei pergunta 8, em um disjuntor de 30 amperes,
ligado em um circuito de 220 volts. Então vocês se lembram quais são os... O que a gente mais usou aqui? Resistência, tensão, corrente e... Resistência, tensão, corrente e potência. São as 4 bases fundamentais do estudo dos circuitos elétricos. E tem essas 2 fórmulas básicas para vocês que eu passei, que é PIO e URI, que resolvem muita coisa. Claro que tem associação de resistores, tá? Mas já fica... depois você tem que achar a resistência equivalente para trabalhar depois com o PIO e o URI. Tá? Elas são as básicas, certo? Então, olha lá. Onde está ligado um chuveiro de 5.500 watts. É potência para chuchu. Isso ligado no inverno, tá? Ligado no verão dá 3.700 watts mais ou menos. É que eu quis colocar já no verão ou no inverno, já na potência alta, para saber o que o disjuntor vai ter que suportar. Tem chuveiro mais forte. Não sei para que em Santa Fé, mas tem. O meu mesmo é de 7.000 e poucos watts. Só que é de regular, não tem... É aquele já chuveiro eletrônico, ele não tem as 2 estações. Você controla, é um potenciômetro que você regula. Então eu ponho bem pouquinho, que gasta até menos que os outros, porque ele tem uma regulagem maior. Mas vamos lá para a pergunta. Quais aparelhos podem ser ligados juntos com o chuveiro sem que o disjuntor desarme? Quais dos aparelhos elétricos abaixo? Tem uma TV de 300 watts e um ferro de passar de 2.200 watts. Óbvio que eles estão ligados na rede, então ambos são de 220 volts, certo? Ambos são de 220 volts. Ele não falou que está ligado em 110 volts. Se tivesse ligado, eu teria que fazer o cálculo com 110 volts, tá? Como não está, é 220 volts. Então, vamos calcular quanto de corrente o ferro de passar, esse chuveiro usa. Quanto de corrente? Então vamos lá, chuveiro. Que ele está ligado. Eu vou ver qual que eu posso ligar junto para não desarmar. Tipo, tem menina que liga o chuveiro, aí liga o ferro a chapinha para alisar o cabelo, liga o secador. De repente, pá, fica a casa no escuro. Porque esses aparelhos consomem muita corrente, puxam muita corrente elétrica e desarma mesmo o disjuntor, se não for o disjuntor bom. É muita coisa. Chuveiro. Opa. Chuveiro. Muito bem. Eu tenho a corrente e eu tenho a tensão. E eu tenho a potência. Ah, não, pera aí. Esses 30 amperes, Edu, já é o máximo que a rede suporta, porque é o que o disjuntor está suportando. Então, eu não posso usar esses 30 amperes agora. Esses 30 amperes são do disjuntor aqui, ó. Do danadinho aqui, ó. Tá? É do disjuntor. Então, eu quero saber quanto de corrente que o chuveiro usa. Eu tenho potência e tensão. Então, eu vou usar a fórmula do PIO. PIO. Quanto que é a potência? 5.500. Igual. Qual que é a corrente? Eu quero saber. E a tensão? 220. Vamos aqui embaixo. Então, I é igual a 5.500 dividido por 220. I é igual, a corrente vai ser igual. Calculadorinha! Oi, voltou. Então, 5.500. Lembra que não pode pôr ponto, a calculadora põe sozinho, ó. Se você for pôr ponto, ela vai interpretar que é vírgula. Aí fica vírgula, aí quebra tudo o número, tá? 5.500 dividido por 220. 25 amperes. Uau! É muito ampere, tá? 25 amperes. Então, esse fusível, esse disjuntor no caso, é quase a mesma coisa, ele suporta 30 amperes. Olha o tanto que sobrou. Se só o chuveiro consome 25, sobrou 5 amperes ali. Então, 30 menos 25, sobrou 5 amperes para o disjuntor. E aí, qual que eu vou poder ligar junto, então? Tá escondidinho aqui atrás, aqui, ó. A TV ou ferro? Lembra que o ferro é de 2.200 watts. Então, vamos calcular
Então me sobrou 5 amperes. Vamos ver qual deles se encaixa nesse perfil. A TV. Vamos ver a TV. A potência da TV é 300. Vai em lousinha. 300 watts. Então vamos lá. Pio. Potência é igual corrente vezes tensão. Então, eu tenho a potência aqui é 300. A corrente eu quero saber. E o U é 220 volts. Então, I é igual a 300 dividido por 220. Calculadora, volta. 300 watts dividido por 220 volts, que é a tensão. 1,3 amperes. Bom, vamos lá. A TV cabe, tá? A TV aguenta. Mais 1,3 ampere, a TV aguenta. Vamos pro ferro. Deixa eu isolar aqui, né? Para não... Ferro. Ele tem 2.200 watts. Então, pio, né? Então a potência é 2.200, que é igual ao I que eu quero saber, vezes 220. Então vamos lá, o I é igual a 2.200 dividido por 220. Isso eu não preciso de calculadora, né? I vai ser igual a 10 ou 100? 10 amperes. Puxa, gente, olha aí. Então, se eu só posso usar mais 5 amperes, 10 amperes não vai aguentar. Se eu ligar o chuveiro, que consome 25, mais o ferro de passar, que consome 10, eu vou usar 35 amperes. O disjuntor vai desarmar, tá? Porque ele não é feito para suportar isso. Então eu posso ligar quem, então? O chuveiro e a TV. Que aí vai dar 25 mais 1,3, vai dar 26,3 amperes. Não vai desarmar o chuveiro. Ou não vai desarmar o disjuntor, tá? Mas eu tenho uma outra solução, um jeito mais fácil de se fazer, tá? E se espera que vocês façam isso, eu quis demonstrar para vocês que eu uso as duas fórmulas, tá? Mas tem um outro jeito de fazer. Tem um outro jeito. Eu sei, aqui ó, eu sei que o disjuntor, ele é de 30 amperes. Tá chegando o recado dos 6, ó. Ele é de 30 amperes. Está ligado a uma rede de 220 watts. Qual é a potência máxima que esse disjuntor vai suportar? Opa, 220 volts, que eu estou pensando em potência. Qual é a potência máxima que esse disjuntor aguenta? Quer dizer, para eu olhar para o aparelho direto, que ele tem tantos watts, eu posso juntar com aquele. Então eu preciso saber qual que é a potência máxima que o disjuntor aguenta. Pio, potência máxima, o cálculo é o mesmo, corrente vezes tensão. Então, qual que é a potência máxima que um disjuntor de 30 amperes suporta ligado numa rede de 220 volts? Potência máxima vai ser igual 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. 0, 0. 6.600 watts de potência. Então, o chuveiro, vamos lembrar ali, o chuveiro já tem 5.500. 6.600 menos 5.500, sobrou 1.100. Então, 1.100, o ferro de passar já não dá para pôr, porque ele tem 2.200. Já ultrapassa o limite. Sobrou 1.100 watts para eu usar. Então, olha, eu tenho 6.600 menos 5.500. Sobrou 1.100 watts. O ferro de passar tem 2.200. Não vai suportar mesmo, ó, tá? A TV tem 300 watts. Opa! Aí suporta até menos, tá, pessoal?
Uma curiosidade para encerrar essa videoaula aqui, que depois vai ter exercício sobre isso. Tá? Eu achei um absurdo vocês não verem isso. Então eu quis fazer numa aula reduzida para vocês terem uma noção. Beleza? Depois vai ter outro forms sobre isso aqui. Não se esqueça. Gente, esse disjuntor de 30 amperes ligado em 220, ele suporta 6.600 watts. E se eu ligasse ele em 110 volts, quantos watts ele suportaria? Chutem. 6.600 vezes 2. Vamos fazer o cálculozinho aqui, só para brincar mentalmente. 6.600 vezes 2 dá 13.200. Será que 110 ele vai suportar 13.200 amperes? Será? Vamos ver. Potência, nem vou colocar, tá? Potência máxima é igual a I vezes U. Potência máxima é igual a corrente é de 30 amperes, né, que esse disjuntor, e a tensão é 110. Eita, se eu vou multiplicar, vai dar menos? Vai dar menos. A potência máxima vai ser 3.300 watts, gente, metade. Pô, mas se eu ligar em 220, ele aguenta mais. Quer dizer que 220 o fio pode ser mais fino? Pode. Em 220 o disjuntor pode ser mais fraco. Os fios podem ser mais finos, porque o aproveitamento da força com que os elétrons passam é maior. Tá? Então você precisa de menos corrente em 220 do que em 110. Em 110, para você conseguir a mesma potência, você tem que dobrar a corrente do que 220. Por isso que a alta tensão é muito mais viável para nós. Que foi a alta tensão, quem trabalhou foi o Tesla, tá? Nikola Tesla. O inventor da lâmpada, o Thomas Edison, queria colocar corrente contínua de baixa tensão. Então, ia ter uma corrente extremamente alta. E a corrente que faz o aquecimento do fio, que provoca um bocado de problemas para a gente. Então, quando eu diminuo a corrente, eu diminuo a resistência também. Então, você tem menos aquecimento. Tá? Então, você tem alta tensão, baixa corrente. Você transporta energia de maneira melhor, mais eficiente. Tá? Então, olha que interessante. Em casa de 110 volts, os disjuntores e os fios têm que ser muito mais grossos do que numa casa com 220 volts. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Cai no Enem. Não preciso nem falar, né? Que cai no Enem. Cai no Enem de novo. No Enem, qualquer coisa que vocês forem fazer. E é importante saber disso porque é do nosso cotidiano, da eletricidade que a gente usa no dia a dia. Beleza? Faço isso porque você que está estudando. Tá? Você que está estudando e levando a sério. Eu faço isso por você. Bom, estou pensando em você. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Um abraço, fica com Deus.